Olá, queridos meus. Nosso tema da aula será conferências ambientais. Nós temos um conjunto de acordos internacionais que versam sobre preservação do meio em que vivemos, da biodiversidade, dos mananciais hídricos, da qualidade de vida, dos espaços de biodiversidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa condição de conferências ambientais. A partir de 1960, finalzinho da década de 60, nós vamos ter um conjunto de notáveis, um conjunto de pessoas interessadas em discutir a problemática ambiental. Vão ser diversos os profissionais envolvidos. Empresários, diplomatas, cientistas, professores, humanistas, economistas, funcionários governamentais vão discutir nesse Clube de Roma, como nós chamamos, a questão associada aos recursos minerais, hídricos e ao meio ambiente. O Clube de Roma, ele vai ser um dos principais formadores de discussões sobre áreas ambientais que vão começar nas conferências a partir da década de 70. Inicialmente, então, esse grupo, ele vai ser formado na Itália por profissionais interdisciplinares de várias áreas de pensamento, estabelecendo metas e estabelecendo discussões sobre o espaço em que habitamos. Várias polêmicas vão envolver esse grupo, entre eles a questão das desigualdades que eles começam a impor sobre as regiões subdesenvolvidas, principalmente em se tratando de desenvolvimento e industrialização. Começa a se discutir a expressão desenvolvimento sustentável, o que é necessário para podermos manter os recursos para a geração futura, usar sem comprometer os recursos para os próximos que viriam habitar o nosso planeta. Ele começa a tratar a Terra como um local de recursos finitos e que, se não for discutido, as gerações futuras passariam a sofrer as várias consequências relacionadas a esse uso exagerado no período, né? Hoje, o Clube de Roma, ele é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, independente de interesses políticos, ideológicos, religiosos, e que traça, então, metas de desenvolvimento significativo no âmbito ambiental. Vai ser esse Clube de Roma que vai estabelecer a primeira grande conferência que nós vamos conhecer, chamada de Conferência de Estocolmo. Vai ocorrer na Suécia em 1972 com o objetivo de trazer as discussões para a sociedade, conscientizar a sociedade em relação à utilização dos seus recursos de maneira sustentável. Aqui nós vamos ter diversas discussões em vários nichos de problemáticas. A principal vai dizer respeito aos recursos, né? Hoje nós temos várias discussões também relacionadas à atmosfera, a recursos hídricos. Então, eles falam sobre essa necessidade de discussões relacionadas à preservação. A próxima conferência vai ocorrer em Genebra em 1984. Ela vai ser uma conferência que vai tratar de segurança alimentar mundial, de problemática energética, de questão de saúde pública e que a degradação do espaço está associada à degradação humana. Eles começam a discutir que áreas muito pobres não conseguem ser preservadas porque estão lutando pela própria sobrevivência. Não é preciso apenas preservar o meio ambiente, é preciso preservar a sociedade no que diz respeito aos indicadores de pobreza. Então, ele vai expandir as discussões no que diz respeito a meio ambiente e sociedade, dizendo que essa preservação ela precisa estar associada a desenvolvimento social. Não adianta preservar sem primeiro desenvolver essa sociedade. Em 1992, nós vamos ter a primeira grande conferência de biodiversidade. Ela vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos chamar de Eco 92 ou Rio 92.
ela vai discutir, além da estrutura da biodiversidade, a condição das mudanças de temperatura no clima global. Vai surgir as discussões sobre aquecimento global aqui. Uma das grandes vitórias da Eco 92 foi o que nós chamamos de Agenda 21. A Agenda 21, ela determina que cada município, que cada espaço elabore as suas metas de preservação e comece a contribuir parcialmente para essa questão. Então, se todas as cidades, se todos os espaços elaborarem um plano de preservação, no contexto global, nós vamos ter uma atuação mais certa. Ele passa a responsabilidade dessa preservação para os pequenos núcleos, colocando sobre a cidade a necessidade desse desenvolvimento sustentável. 10 anos depois da Eco 92, nós vamos ter na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, a Rio+10. A Rio+10 ela vai tratar da questão da sociedade juntamente com a preservação. A questão da pobreza como meta a ser combatida. Nessa conferência, nós vamos ter diversos tiros para várias frentes. Preservação da biodiversidade, do aquecimento global, das ilhas de calor e da pobreza sendo resgatada. Como ela vai dar muitos tiros, ela vai acabar não alcançando alvo algum. Vai ser uma conferência que não vai trazer grandes resultados. Não vai trazer significância em relação à preservação. Os resultados não foram significativos, então. A Rio+20 ela vai voltar para o Rio de Janeiro e vai analisar 20 anos depois o que foi feito realmente em relação à preservação. A Rio+20, em julho de 2012, vai reunir boa parte dos países da ONU discutindo os avanços da Eco 92. Também vai trazer várias metas com poucas áreas de alvo alcançado. A Agenda 21 volta a ser discutida com a área de preservação sustentável nos municípios e de responsabilidade local. Em relação ao último balanço da ONU, nós vamos observar que o consumismo ele passa a gerar um desgaste natural significativo sobre o ambiente. Esse gasto em consumo, ele vai ser muito mais intenso nos Estados Unidos, na Europa, que no restante do mundo. E começa a se falar sobre essa diferença de consumo a nível global. Enquanto um estadunidense consome 90 quilos de matéria-prima por dia, um europeu consome 45 quilos de matéria-prima por dia. E as áreas mais pobres do planeta não chegam a consumir 10 quilos per capita por dia. Então, ele começa a tratar das desigualdades de desenvolvimento a nível de consumo e de espaço. Chama a atenção para a condição do consumismo exagerado das nações ricas, que não adianta falar em preservação sem envolver países de forte consumismo a nível global. Fala também na necessidade de transferência de desenvolvimento e tecnologia para os países pobres, porque é hipócrita falarmos em preservação sem levar a desenvolver a sociedade. O aquecimento global passa a ser tema de discussão também, vai ganhar outras conferências, inclusive com protocolos bastante acentuados para reduzir o número de efluentes atmosféricos. O protocolo de Montreal vai ser um dos acordos mais importantes, ele vai versar sobre a camada de ozônio e vai ter como principal vilão o clorofluorcarbono. O objetivo dos países signatários a esse acordo, que ratificaram esse acordo em 89, vai ser a substituição dos parques de origem de refrigeração, parques industriais com ar-condicionados, as grandes empresas que produzem geladeiras, freezers, para não usar o clorofluorcarbono. Vai afetar de uma maneira direta o desenvolvimento dentro do mundo, já que ocorre a substituição de parques inteiros de cunho industrial para reduzir esses gases nocivos ao ozônio. O protocolo de Kyoto vai ser um protocolo que vai ser assinado em razão do aquecimento global, é quando falamos do efeito estufa nocivo para o planeta. Esse protocolo, aprovado em 97,
a partir da ratificação de um grupo de países, nós vamos ter a discussão envolvendo novamente os grandes poluidores globais, entre esses Estados Unidos, que não vai ser signatário do acordo. A proposta é reduzir de forma significativa poluentes através da redução no índice de poluentes industriais. Estados Unidos não vai concordar, a China não vai concordar e um conjunto de outros países não vão concordar. Surge no protocolo de Kyoto a famosa estrutura dos créditos de carbono, onde o país que não conseguir reduzir a poluição no seu território, ele pode comprar florestas, lixões e reduzir a poluição em outra parte do mundo, já que estamos falando de um planeta e não apenas de um país. O IPCC, hoje, o painel intergovernamental sobre mudança climática, é um dos comitês mais comentados. Ele vai ser formado por cientistas que discutem, então, a estrutura associada ao aquecimento global. O órgão, ele hoje faz parte da ONU e é considerado uma das mais influentes autoridades no que diz respeito à mudança climática. Segundo o painel intergovernamental de mudança climática, nós estamos gerando o aumento do nível oceânico, o superaquecimento do planeta através dos efluentes atmosféricos, nós estamos gerando inundações em áreas costeiras e desestruturando o clima a nível global por ação antrópica. O protocolo de Kyoto, ele mostra um fracasso a partir do momento que nações de alto índice de poluição não ratificam, não aplicam o seu protocolo, né? Estados Unidos não assinando, de pouco vale protocolo sendo assinado em si. A plataforma de Durban. A plataforma de Durban, ela vai fazer parte da Conferência das Partes, a COP17. Realizada na África do Sul, ela vai ser mais um fórum que vai discutir a condição do aquecimento global. Plataforma de Durban, Acordo de Paris, são todas COPs, conferências de partes, que discutem aquecimento global e desenvolvimento sustentável. Queridos meus, essa é a nossa aula sobre os principais protocolos ambientais. Eu vou deixar o PDF com os principais acordos para que vocês possam ler. Beijo imenso no coração de todos vocês. Não esqueçam de assistir a aula sobre problemas ambientais, sobre estrutura de fatores e elementos climáticos e sobre os regionalismos de climas a nível de globo. Até a próxima!